Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 8 de setembro. Ministro Luiz Fux faz última sessão plenária como presidente do Supremo Tribunal Federal. Na despedida, ele fez um balanço dos 2 anos de gestão, lembrando as principais ações e os grandes desafios vencidos. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. STF começa a julgar recurso extraordinário que questiona a obrigatoriedade de município oferecer creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. Ministro Benedito Gonçalves toma posse como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. E ainda, a reportagem especial em homenagem ao ministro Luiz Fux, que se despede da presidência do Supremo Tribunal Federal. Nessa quinta-feira, 8 de setembro, o ministro Luiz Fux conduziu a última sessão plenária como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele se despede do cargo após 2 anos de intensos trabalhos e inúmeros desafios. O ministro Luiz Fux mostrou o tamanho da prestação de contas, mas disse que era para todos ficarem tranquilos, porque ele destacaria o resumo das ações. Começou lembrando os tempos sombrios de quando assumiu a corte, em 10 de setembro de 2020, e os principais desafios de lá para cá. Não bastasse a pandemia, e é preciso registrar, muito embora seja um momento festivo, nos 2 últimos anos, a Corte e seus membros sofreram severos ataques em tons e atitudes extremamente enérgicos. Não houve um dia sequer em que a legitimidade de nossas decisões não tenha sido questionada, seja por palavras hostis, seja por atos antidemocráticos. Nesse processo de inflexão e de reflexão, mas também de reação e de reconstrução, e mesmo em face das provocações mais lamentáveis, esta Corte jamais deixou de trabalhar altivamente, impermeável às provocações, para que a Constituição permanecesse uma certeza primeira do cidadão brasileiro, o ponto de partida, o caminho e o ponto de chegada das indagações nacionais. Imbuída dessa missão, esta presidência, sempre apoiada pelos membros da Casa, meus estimados colegas do Supremo Tribunal Federal, laborou para que a nossa Corte permanecesse com voz firme, lúcida e serena, dos diversos debates da vida política do país, em relação aos quais este plenário foi instado a se pronunciar. Dia após dia, no exercício da nossa função, onde havia hostilidade, construímos respeito. Onde havia antagonismo, estimulamos cooperação. Onde havia fragmentação, oferecemos o diálogo. E onde havia desconfiança, erguemos credibilidade. Mas temos humildade, porém, para reconhecer que esse trabalho ainda é inacabado. Afinal, a legitimidade de uma Corte Constitucional não se constrói nem se corrói num único dia. Por isso mesmo, o bom juiz é paciente. Sabe que o tempo da justiça não é o tempo da política. Pontuou que o trabalho e o esforço do Poder Judiciário serão reconhecidos. Daqui a algumas épocas, eu tenho a convicção de que as nossas e as próximas gerações, mais distanciadas das paixões que inebriam os nossos dias, olharão para trás e reconhecerão a atuação do Poder Judiciário em prol da estabilidade institucional da nação, da proteção dos direitos humanos e da guarda da democracia. O certo é que, seja nos dias da calmaria, seja nas turbulências íncitas a qualquer regime democrático, este edifício de concreto e colunas anguladas, que é a nossa Suprema Corte do Brasil, mantém-se e manter-se-á
aberto, operoso e vigilante. Ressaltou que o plenário de uma Suprema Corte é lugar de verdade, liberdade e igualdade. A Suprema Corte de um país, a guardiã de sua Constituição, de seu Estado democrático de direito, somente existe e funciona se o povo lhe atribui confiança e legitimidade. Todas as nossas decisões, todo o nosso labor e todas as nossas lutas existem por conta desses milhões de brasileiros comuns, verdadeiros titulares do poder que nos confiam esta nobre e honrosa missão. Eles não são os destinatários do nosso serviço, mas a sua causa e a sua fonte. Esses homens e essas mulheres são a Constituição viva do país. Afirmou que os juízes desempenham uma missão incansável para corresponder às necessidades da população. Concretizam os princípios da Carta Maior, que é o principal combustível para a erradicação das desigualdades. Se essa é a nossa missão constitucional, que continuemos incansáveis na defesa das liberdades e das igualdades, tal como foram os ministros que nos antecederam, o ministro Sepúlveda pertence, e tal como certamente serão os ministros que para cá virão quando da nossa aposentadoria compulsória. Ele também disse que dirigir o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça foi uma tarefa complexa. Os colegas que passaram por essa cadeira bem sabem que aqui não se vivem dias fáceis. No entanto, felizmente, nunca estive sozinho nesta cadeira. Me lembro, ministro Toffoli, da primeira advertência que Vossa Excelência me fez. Eu conheço os rigores dessa cadeira. As agruras dessa travessia foram mais leves, porque a Corte demonstrou, nesses 2 anos, uma coesão impenetrável. O ministro Luiz Fux ainda fez o balanço das ações dele na presidência da mais alta corte do país. As principais delas foram reunidas em uma reportagem especial produzida pela nossa equipe da TV Justiça, que você acompanha agora. De setembro de 2020, Luiz Fux tomava posse como 49º presidente do STF e como presidente do Conselho Nacional de Justiça. Que numa sociedade democrática, o direito de discordarmos uns dos outros deve ser reconhecido como requisito essencial para o aprimoramento do ser humano e das instituições. Democracia não é silêncio, mas voz ativa. Não é concordância forjada seguida de aplausos imerecidos, mas debate construtivo e com honestidade de propósitos. A cerimônia foi diferente das outras. A gente estava em plena pandemia de Covid-19. Nos 2 anos que vieram pela frente, o isolamento social não foi empecilho para a produtividade do tribunal. Só no primeiro ano da gestão do ministro Luiz Fux, o Supremo tomou quase 100 mil decisões. E por causa da pandemia, a Corte teve que julgar muitas ações relacionadas ao assunto. O brasileiro de hoje clama por saúde, paz, verdade e honestidade. Não deseja ver exacerbados os conflitos políticos. Quer a democracia e as instituições em pleno funcionamento. Não quer polarizações exageradas. Quer vacina, emprego e comida na mesa. As decisões da Corte sobre a pandemia estão reunidas nesta publicação em português e inglês, a Case Law Compilation, para estimular o diálogo com lideranças científicas, jurídicas e políticas do país e do exterior. O Supremo julgou outros temas relevantes, muitos deles relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte da Agenda 2030 da ONU. Na área administrativa, várias medidas foram adotadas. Foi lançado mais um robô de inteligência artificial, a Rafa,
uma ferramenta que classifica os processos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O site do tribunal também ganhou o programa Corte Aberta. O cidadão clica em painéis estatísticos para ver as decisões dos ministros, o acervo de processos, as pautas do plenário, os casos de repercussão geral. O ministro Luiz Fux também criou 2 secretarias para priorizar a vocação constitucional da Corte: a de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação e a Secretaria de Gestão de Precedentes, que contribuiu para a redução de processos. Graças a esse esforço hercúleo da nossa Secretaria de Precedentes, na data de hoje, temos a satisfação de afirmar que alcançamos marca recorde, a saber, o 100º tema de repercussão geral proposto durante o biênio desta presidência. Em 2021, o presidente inaugurou o Museu da Corte, idealizado pelo ministro Dias Toffoli. O espaço de quase 1.000 metros quadrados tem centenas de objetos que contam principalmente a história dos 130 anos do STF na era da República. Em 2 anos no comando do tribunal, o ministro Luiz Fux foi incansável na defesa da democracia, das instituições e das decisões da Suprema Corte. No ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas, de certo, pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. Na abertura deste semestre, o ministro defendeu mais uma vez a democracia e também o sistema eleitoral nas eleições de 2022. O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos, confiando na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes. E na última sessão como presidente do STF, o ministro Luiz Fux recebeu uma série de homenagens. Há 11 anos, Fux chegou a esse Supremo Tribunal Federal, indicado pela presidente Dilma Rousseff. Também aqui imprimiu, como ministro, a sua marca indelével em julgamentos históricos como o da Lei da Ficha Limpa, do financiamento de campanha, da terceirização, do transporte individual de passageiros por aplicativos, das audiências de custódia, do marco legal do saneamento e do Código Florestal, em meio a muitos outros. Devo acrescentar que sua firme e ponderada defesa da democracia ajudou a atenuar radicalizações e a diminuir as tensões trazidas por ataques indignos ao tribunal e seus ministros. Aqui, ninguém respondeu ofensa com ofensa, agressão com agressão, grosseria com grosseria. Somos feitos de outro material e praticamos outros valores, ligados ao bem, à justiça e ao respeito ao próximo. Vossa Excelência passa adiante para a queridíssima ministra Rosa Weber, um tribunal unido, fraterno e que desempenha exemplarmente seu papel de guarda da Constituição e de defesa das instituições democráticas. Vossa Excelência, senhor ministro-presidente Luiz Fux, sempre se pautou com o respeito à contribuição dos seus eminentes pares e pelo tratamento urbano em relação às partes e seus patronos, bem como pelo elevado respeito para com o Ministério Público Brasileiro, no que posso bem dar o testemunho na qualidade temporária de Procurador-Geral da República. Vejo Vossa Excelência
como modelo exemplar, capaz de reagir quando necessário e de ser cordial quando é preciso. Receba Vossa Excelência, creio que em nome dos advogados presentes, o nosso abraço e a nossa felicidade vendo de volta a bancada que tanto honrou. Em um período histórico caracterizado por uma acelerada virtualização dos serviços públicos, a que se soma o democrático crescimento do acesso à justiça e o acesso ao poder judiciário, não há dúvidas que Vossa Excelência foi a pessoa certa para liderar essa transformação no poder judiciário, pela qual também passaram todos os demais poderes da nossa República. A sensibilidade de Vossa Excelência com as pautas da cidadania marcou sua gestão. Por meio dos julgamentos pautados, o Tribunal direcionou grande atenção aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Além disso, como presidente, o ministro Luiz Fux manteve o respeito de sempre pelas prerrogativas da advocacia, também é um justo registro. Isto demonstra, mais uma vez, o grande apreço do presidente pelo jurisdicionado, a quem todos nós, que cumprimos funções essenciais à justiça, devemos servir. Nós, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não guardamos nada menos do que, para além de um profundo respeito ao ministro Fux, a mais profunda admiração por suas características pessoais e suas características de liderança. Só no seu primeiro ano de gestão, o senhor, em momento pandêmico, produziu nessa corte, juntamente com seus pares, mais de 100 mil decisões. O senhor criou um recorde histórico que desde 1996 não era superado. No campo do Conselho Nacional de Justiça, o senhor ergueu sua gestão em 5 pilares relevantíssimos, aproximando o judiciário brasileiro da sociedade, que é a expectativa de todo o povo brasileiro. A seguir, ministro Benedito Gonçalves toma posse como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Voltamos já. A urna eletrônica garante que o maior número de pessoas possam participar das eleições por meio dos seus votos. Por isso, há diversos mecanismos de auditoria e de verificação dos resultados, como, por exemplo, a cerimônia de votação paralela. Se você ainda tem alguma dúvida, busque informações sérias e seguras. A urna eletrônica é o portal para a democracia no Brasil. Defendê-la é garantir eleições limpas, transparentes e seguras. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, participou nesta quinta-feira da comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, realizada pelo Congresso Nacional. A cerimônia em comemoração ao bicentenário da independência contou com o protocolo oficial do Congresso Nacional, com a presença dos dragões da independência e subida das autoridades pela rampa com um tapete vermelho. Os convidados foram recebidos por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e por Arthur Lira, presidente da Câmara. Eles inauguraram a exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento, que vai ser aberta ao público no Salão Negro. No plenário da Câmara dos Deputados ocorreu uma sessão solene. No discurso de abertura, o senador Rodrigo Pacheco lembrou os avanços conquistados pelo Brasil ao longo dos últimos 200 anos e o papel do Congresso Nacional na construção de melhorias sociais para o país. E trata-se de um compromisso inalienável do Congresso Nacional, o de promover transformações cruciais para desatarmos os nós estruturais de nossa sociedade e de nossa nação. O ânimo que emana o 7 de setembro deve inspirar nosso trabalho de maneira permanente. A evolução do trabalho dos parlamentares também foi destacado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Para ele, o espírito de cidadania dos brasileiros segue vigoroso, o que demanda o maior comprometimento de quem ocupa o parlamento. As celebrações do bicentenário da independência nos têm convidado a refletir sobre a nação que construímos nos últimos 200 anos, olhando para o futuro
Que país construiremos nos próximos 100 anos? Que Brasil desejamos que seja celebrado no tricentenário da independência? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, ressaltou a independência como um processo que consolidou o Brasil como um país democrático, fraterno, com instituições sólidas e harmônicas. Ninguém se perde na volta, principalmente quando voltar significa lançar os olhos para a nossa história. Na lição de Dom Bertrand de Orleans Bragança, a história é absolutamente fundamental para um povo, porque quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. O Brasil tornava-se há 200 anos um Estado independente, soberano e predestinado à glória. Essa data serve para refletirmos sobre o país que somos e sobre qual nação estamos continuamente construindo. 100 anos depois, hoje, os três poderes celebram juntos 2 séculos da emancipação da nação. Uma demonstração eloquente do avanço civilizatório das instituições democráticas dos 2 países que não admitem retrocesso. Encerro minha fala vaticinando que um Brasil independente pressupõe uma magistratura independente e um regime político em que todos os cidadãos gozem de igualdade de chances, usufruam de todas as liberdades constitucionais e os poderes se restringam o seu exercício em nome do povo e para o povo brasileiro. O ministro Benedito Gonçalves tomou posse hoje em sessão solene como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Ele assume a função deixada pelo ministro Mauro Campbell Marques. Benedito Gonçalves é ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral desde novembro do ano passado e foi eleito corregedor-geral na sessão administrativa da última terça-feira. O cargo é ocupado por ministro do Superior Tribunal de Justiça, seguindo a ordem de antiguidade da representação do tribunal no TSE. Durante a posse, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou a trajetória do ministro, que além da extrema simpatia, reúne inúmeras condições técnicas, acadêmicas e intelectuais. STF começa a julgar recurso que questiona a obrigatoriedade de município oferecer creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. Os detalhes no próximo bloco. Até já. A urna eletrônica, uma vez ligada na tomada, funciona de forma isolada, ou seja, não há conexão com a internet, não há conexão com nenhuma outra rede que possibilite o acesso remoto aos seus dados. Nela, há 30 camadas de segurança, fora as diversas etapas de auditoria. O sistema eleitoral brasileiro ele é confiável, não só pela constatação técnica inerente a ele, mas também pelo nosso histórico de eleição. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar um recurso extraordinário apresentado pela Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina, que questiona se é dever do município assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. A Prefeitura alega que a Constituição Federal garantiu somente a obrigatoriedade do ensino fundamental. O relator do recurso é o ministro Luiz Fux, que não aceitou os argumentos do município. O julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro André Mendonça. O caso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada vai passar a valer em todas as instâncias do Poder Judiciário. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirmou há pouco que suspendeu a lei do piso de enfermagem para que o pagamento seja cumprido por hospitais privados e filantrópicos. O ministro é relator da ação que questiona a capacidade das instituições de arcar com os novos custos. A lei prevê, por exemplo, um piso de R$ 4.750 para enfermeiros e que já começaria a ser pago neste mês. A decisão é cautelar e deve ser levada para julgamento no plenário virtual ainda em setembro. O ministro Barroso explicou que é preciso uma fonte para custear o novo piso. Havia um risco real e iminente de descumprimento geral do piso. Esse era o primeiro ponto. Segundo,
muitos hospitais já estavam demitindo por antecipação pela dificuldade em cumprir o piso. Obras sociais importantes avisaram que iam fechar. As Santas Casas, se conseguissem não fechar, também já acenavam com redução dos serviços que iriam prestar. E a minha decisão é uma pausa para tentar criar consensualmente uma fonte de custeio que viabilize o cumprimento desse piso salarial. As decisões são decisões políticas, não cabem ao Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, convocou uma audiência pública para analisar as condições das pessoas em situação de rua. O tema se refere a uma ação movida por partidos políticos e o movimento dos trabalhadores sem teto no STF. No despacho de convocação da audiência, o ministro Alexandre de Moraes destacou a relevância da questão, que envolve a violação dos direitos e das garantias fundamentais dessas pessoas, em um cenário agravado com a pandemia da Covid-19. O ministro também mencionou um estudo produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que aponta aumento de 140% da população em situação de rua de setembro de 2012 para março de 2020. A ação foi ajuizada no Supremo pelos partidos políticos PSOL, Rede Sustentabilidade e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A alegação é que a população em situação de rua no Brasil está submetida a condições desumanas de vida por conta de falhas na reserva de orçamento público e omissões estruturais do Poder Executivo, nos níveis municipais, estaduais e federal. Os interessados em participar da audiência devem se inscrever até 17 de outubro neste endereço eletrônico que aparece na sua tela. A data provável da audiência é 21 de outubro. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.